O CrossFit mudou a paisagem do mercado de academias do Brasil nos últimos anos. Embora essa modalidade sequer existisse alguns anos atrás, atualmente é bem provável que exista um ou vários boxes de CrossFit no seu bairro ou no seu trajeto para o trabalho e para a faculdade. Para tentar entender o que está por trás dessa transformação toda, nós conversamos com o Geraldo Euler, coach e proprietário da Ares Fitness, aqui em Belo Horizonte, além de coordenador da maior competição da modalidade em Minas Gerais, o BOP Games. Nós conversamos sobre os motivos que parecem tornar essa modalidade tão atraente e popular. Nós também conversamos sobre as oportunidades empresariais escondidas no CrossFit, além de algumas características que tornam essa prática economicamente interessante para os profissionais de educação física. Se você quer entender um pouco mais sobre o fenômeno CrossFit e sobre como você pode tentar se aproveitar disso, fica com a gente e sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Geraldo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu quero começar esse bate-papo com uma pergunta que é central, porque todo mundo que chega aqui, quem está assistindo, quem está ouvindo no Spotify, né, às vezes te conhece ou às vezes vai ser apresentado aí a sua condição de empreendedor, mas todo empreendedor tem uma trajetória. Eu quero saber como você começou e como você escolheu o CrossFit para poder empreender. Primeiro, agradecer vocês aí pelo convite, uma honra estar participando e vamos falar um pouco sobre empreendedorismo aí nessa área que é tão difícil, né? É difícil e ao mesmo tempo pouco falada. Então, eu comecei... estou formado em Educação Física. Após formar, trabalhava em eventos esportivos, na parte de eventos outdoor, eventos de trekking de regularidade, eventos de corridas de aventura, nessa área. E fiz uma aula, na época eu era corredor, e descobri o CrossFit através da internet, vi e falei para esse cara, gostei muito disso, vou procurar. Vi que tinham 2 boxes na época em Belo Horizonte e fui fazer minha aula. Quando eu fiz a aula, cara, eu falei assim, cara, não, me deu um insight, eu falei assim, dá para montar isso. É uma coisa relativamente simples e eu acho que vai longe. O meu primo, que hoje é meu sócio, tinha acabado de se formar em administração, falei com ele isso, ele já tinha também essa vontade de empreender, e aí a gente foi buscando todas as informações. Isso há 10 anos atrás, então não se tinha tanta informação sobre o CrossFit. O meu primo tinha acabado de formar em administração, também com essa ideia de empreender, né? E aí eu levei ele para fazer uma aula. Aí a gente já foi fazer essa aula já com o olhar de empreendedor, já olhando os detalhes, fomos procurando o que dava para a gente mesmo fazer, o que teria que comprar fora e começamos a batalha aí, na época, equipamentos 100% importados, então tivemos que correr atrás dessa parte de equipamentos e aí foi aprender a parte de finanças, a parte de marketing, que isso ficou, como ele já tinha essa formação em administração, ajudou muito também, e nós dois fomos atrás disso. Nós fomos no IRSA, fizemos aquela imersão do IRSA lá, que é o final de semana todo, para entender melhor do mundo fitness, do mundo de negócios, né, fitness, e aí a gente teve a certeza quando a gente estava lá no IRSA e vários palestrantes falando, olha, o CrossFit é o futuro, o CrossFit vai vir e vai ter essa onda. E aí a gente começou e montou a nossa primeira unidade aí para 2013 e 2014. E, Geraldo, atualmente vocês têm 2 unidades, se eu não estiver enganado. Isso. Estamos quando a gente começou, cara, bem pequeno, assim, a gente não teve um patrocínio, né, nem teve um aporte inicial muito grande, então foi com a nossa economia ali mesmo, colocando a cara. Então a gente começou com uma loja e o nosso projeto era no final de 1 ano a gente expandir, pegar a loja do lado também e dobrar de tamanho.
Com 8 meses a gente já estava fazendo essa obra. A gente já viu que atingiu a capacidade, fez a obra, e com mais ou menos 3 para 4 anos a gente partiu para a segunda unidade. Então hoje a gente tem 2 unidades, uma com 10, outra com 6 anos aí. Bairros Buritis e bairro Grajaú. E do ponto de vista econômico, eu noto que o CrossFit ele é duplamente interessante para profissionais de educação física, que é o público aqui do nosso podcast, né? Porque, por um lado, ele é mais barato de se estruturar do que uma academia de musculação cujos equipamentos são muito mais caros, né, do que aqueles demandados por um box de CrossFit. E, por outro lado, a segunda vantagem é que eu percebo que as mensalidades de um box de CrossFit são um pouco mais altas do que uma academia de musculação. Então, ou seja, demanda menos investimento e oferece um retorno um pouco ou maior ou um pouco maior, né? Como é que é isso? Assim, como é que você vê essa parte assim, da economia do CrossFit no sentido assim, de quanto custa para montar um box? Ele é rentável? Vale a pena? Como é que você vê essa parte da economia do CrossFit, digamos assim? Então, cara, uma conta que se faz, né, sobre o CrossFit e a musculação, né, e as academias tradicionais, é justamente essa que você acabou de fazer. Olha, para montar uma academia, aquele monte de aparelho é um valor muito alto, né? Já o CrossFit, você entra lá, praticamente pesos livres, uma relativamente pequena estrutura, você faz essa conta. Só que não se leva em consideração que uma academia, você tem 1.000, 2.000, 3.000 alunos pagando uma mensalidade realmente mais baixa, com muitas vezes 1, 2 professores ali tomando conta de 100 alunos. Já no CrossFit, se fosse para fazer uma comparação aí, seria melhor com um sistema de personal, um sistema de estúdio, porque eu tenho um número reduzido. Por exemplo, nas minhas unidades eu trabalho com 25 pessoas por horário. Então eu tenho aquele número ali e não consigo passar dele devido ao tamanho. E para isso eu tenho 2 professores e até mesmo em alguns horários até 3 professores, 2 professores e um estagiário. E esses professores com uma remuneração maior do que aquele professor do salão de musculação que muitas vezes está sozinho lá. Uhum. Então, assim, a gente tem essa despesa um pouco elevada. E uma coisa é fato, para se montar um estúdio de CrossFit, um estúdio de funcional, você consegue desde, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais até 500 mil, 1 milhão. É assim como academia também, né? Mas no modelo de CrossFit, no modelo de funcional, você consegue começar com um investimento mais baixo e ir, ao longo do tempo, aumentando o número de equipamentos. Por exemplo, um dos equipamentos que é muito caro hoje no CrossFit são os ergômetros, que são remos, bicicletas, esqui, a esteira. Então, ao longo do tempo, você consegue montar sem isso e consegue ir aumentando ali ao longo do tempo. Então, assim, é uma coisa que é rentável, sim. Senão não teriam, né, essa quantidade de box que tem, mas uma coisa é fato, os donos estão sempre à frente. Dificilmente você vai ver, diferente da academia que trabalha com uma grande massa, né, o CrossFit, como a gente trabalha com um público reduzido, você precisa de um acompanhamento maior, você precisa de estar ali mais próximo da sua comunidade, formando mesmo essa comunidade, e isso são os donos, são as pessoas que realmente abraçam a causa ali. Se deixar só com funcionários, né, fica um pouco mais complicado isso. Tem um ditado no mundo do empreendedorismo que fala que o que engorda o gado é o olho do dono, né? Então, no CrossFit parece que isso está bem aplicado, né? Você fez uma linha do tempo, digamos, simplificada para a gente, do crescimento do negócio, né? Inauguração, aí uma academia com 10 anos, outra com 4 anos, é isso? Isso, 6. 6 anos. E outra com 6 anos.
Nessa trajetória, esmiuçando um pouco essa linha do tempo, porque isso mostra, no geral, digamos, uma trajetória de crescimento, mas a gente sabe que a caminhada do empreendedor, às vezes ele está correndo, às vezes ele está andando, às vezes ele tropeça, cai e precisa levantar. Então eu queria saber, nesses 10 anos aí, aquela coisa assim, dificuldades, desafios, o que você encontrou no caminho aí que, digamos, testou a sua resiliência aí como empreendedor? Então, uma das coisas, acho que das maiores que aconteceu com o CrossFit foi quando montamos a nossa primeira unidade, 2014, né, 13 para 14, você falava aí de uma mensalidade normal de CrossFit em torno de R$500, 500 até mesmo R$600. E o CrossFit, eu acho que é uma das poucas coisas que ao longo de 10 anos ficou mais barata. Você pegar tudo aí, né, ao longo de 10 anos, devido à concorrência, devido a materiais. Antes, como eu falei, você não tinha materiais nacionais, então hoje você já tem, consegue materiais mais baratos. Então tudo isso contribuiu, né, o crescimento. A CrossFit, durante anos, ela tinha um crescimento maior que 100% em número de boxes no Brasil. Então, você fechava um ano com 100, no outro 200, no outro 400, no outro 800. Ela foi fazendo essa escala aí durante anos com um crescimento maior do que 100%. E isso é lógico, né? A concorrência foi jogando. Então, um dos grandes desafios nossos foi aprender a lidar com essa concorrência, que antes não existia. Quando montamos, eram 3, 4 boxes em Belo Horizonte. Nós chegamos a ter quase 30, 40 na região metropolitana. Hoje deu uma diminuída novamente, né? Acaba que a gente brinca que ficaram os fortes, né? Os resistentes aí, porque também não é fácil, né? O mercado, ele dá essas reviravoltas, né? Antes era simples, as pessoas atravessavam Belo Horizonte. Eu tinha aluno da Pampulha, aluno da Savassi, aluno de Betim, que ia treinar porque não tinha opção. Hoje não, hoje o cara vai treinar próximo a ele. Então, essa, vamos colocar assim, facilidade de se obter aluno lá atrás, hoje a gente já não tem. Então, a gente teve que reinventar, a gente teve que ir se adequando. Outra coisa também, a modalidade, ela evoluiu. E quem não evoluiu junto com ela, acabou fechando, acabou tendo dificuldades. Evoluiu em que sentido? O CrossFit, quando ele começou, ele era o CrossFit Games. Era a competição, todo mundo queria ser o atleta, então se falava inclusive de eu vou treinar musculação, eu vou treinar corrida para que eu possa fazer uma aula de CrossFit, para depois eu ir para o CrossFit. Hoje, a própria CrossFit, você entra no site dela, ao invés de estar lá o atleta do Games, tá um artigo falando que o CrossFit vai te ajudar no emagrecimento, vai te trazer saúde. E a gente foi se adequando a isso também. Parou de ter um treino 100% voltado para performance, um treino voltado para a saúde, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, o grande desafio foi esse aí. A concorrência, que chegou assim de uma vez, chegou a ter um bairro que a gente tinha quatro concorrentes, e quando a gente montou não tinha nenhum. E todos eles abrindo com preço cada vez menor, por isso que eu falei que o CrossFit foi diminuindo, e essa parte de se reinventar, né? Sair do CrossFit tradicional e ir se reinventando. E, Geraldo, uma coisa que chama muita atenção no CrossFit, porque diferente das modalidades do século XX, tradicionais, tipo futebol, vôlei, basquete, o CrossFit é uma marca registrada, que para a pessoa poder oficialmente colocar lá o nome CrossFit, ela precisa pagar royalties para os proprietários, né? No caso, para a empresa lá nos Estados Unidos proprietária da marca. Alguns boxes fazem isso, outros não, usam, né, analogias, remetem a coisa, mas sem usar o nome CrossFit. Vale a pena? E qual que é a diferença entre pagar e não pagar esse royalty, né, para a proprietária da marca? E já eu emendo uma segunda pergunta parecida com essa. Com relação também àqueles aplicativos tipo Gym Pass, porque algumas academias e boxes, né, permitem, outros não. Existe até inclusive uma certa polêmica, né, se vale a pena, se não vale.
Qual que é a tua opinião sobre essa coisa do Gym Pass? Então, primeiro um pouquinho sobre a marca para quem não conhece como que funciona a CrossFit, né? Como você bem falou, a CrossFit ela é uma marca, então a gente está falando de uma marca, não de um esporte, né? Não de uma modalidade. A CrossFit detém esse poder, né? Então, por exemplo, para você fazer uma camisa escrito CrossFit, você tem que estar afiliado. A filiação hoje, ela, salvo engano, $1.200 que você paga, então um valor para a gente não tão baixo, né? Você imagina, e esse valor ele é fixo para pessoa que tem 50 alunos e para o grande box que tem 800, 900. Ele é único. E a pessoa é uma vez só que pagou e não paga mais? Por ano. Por ano. Ah, por ano. Mas o mesmo valor. Se você montar aí agora com 10 pessoas, falar, olha, eu quero dar um treino na minha casa aqui para 5 pessoas usando a marca CrossFit. Você vai pagar o mesmo valor que eu pago para dar para 400 pessoas. Então, isso é um fator que dificulta. Outra coisa, em relação a valer a pena ou não, eu acho que é muito pessoal da linha de trabalho que a pessoa busca, né? Que o empreendedor busca. O que eu vejo muitas vezes eu sempre ajudo, né, pessoas aí que estão montando, estão iniciando o seu negócio, me pedem dicas. Uma das coisas que eu sempre vejo a pessoa, olha, eu vou afiliar para poder usar o nome, para que eu consiga me fortalecer no mercado e depois eu vou tirar. Porque, cara, hoje você é afiliado, amanhã você não muda muita coisa. O treinador, quem faz o treino ali, continua. É a mesma pessoa, né? Depende daquela mão de obra, né? São poucas coisas. A CrossFit, ela não tem interferência direta na montagem de treino, ela não faz exigências com o box, seja de material, seja de qualquer coisa, né? A única coisa que ela faz o box é afiliado, os professores têm que ter no mínimo o Level 1, que é o primeiro curso, né? O curso básico aí para você ser considerado coach de CrossFit. Em relação, cara, a Gym Pass, e agora a gente tem a Total Pass, né, também, que é outra marca aí do mesmo sentido ainda, mesmo grupo, né? Cara, hoje a gente não trabalha, a gente optou por não trabalhar. Por quê? A gente entende como nosso modelo de negócio formar uma comunidade. Trazer as pessoas, ter esse contato com as pessoas, e isso o Gym Pass não tem. Ele possibilita que a pessoa não crie um vínculo com o lugar. Então, hoje eu quero treinar aqui, amanhã eu quero treinar lá. Isso pra gente não é interessante. Seja desde dar um trabalho maior, toda vez que eu tenho um aluno novo, eu tenho um trabalho, né, em ensiná-lo, em formar ele ali, aí eu formo ele durante 5 aulas, ele sai. Aí depois ele volta, daí a uma semana eu não sei se ele treinou ou não, aí eu tenho que iniciar o trabalho com ele novamente, eu acabo não conhecendo bem esse aluno, enfim, não consigo trabalhar com ele, e sem falar de valores, né? O valor nunca vai ser o mesmo você tendo como aluno. Não sei se você sabe, a Gym Pass ela tem umas regrinhas. A partir de X entrada, o aluno não paga mais, ele continua frequentando e você não recebe. Olha que... Negócio da China para eles. Isso, Você imagina, cara, você tá recebendo um aluno ali, não, ele já fez, não sei se é 12, 14 check-ins, agora você vai receber ele de graça aí. Cara, assim, né, não faz muito sentido. Eles começam fazendo uma escadinha. A primeira, segunda, terceira visita do aluno ali, você não recebe o valor cheio, você recebe só uma porcentagem. Assim, cara, eu vejo como um bom negócio para quem está iniciando, para quem está precisando de captar alunos, para quem está com horários ociosos ali dentro, e para as academias, né, que trabalham, como a gente falou, com um grande volume. Para quem tem um trabalho personalizado, para quem quer fidelizar o aluno, esses programas não possibilitam isso. Interessante. Bom, é o seguinte, Geraldo, muitos estudantes de educação física, né, fazem a opção pelo curso pela relação que eles têm de amor, de paixão pelo esporte, né? Então, sei lá, eu gosto de alguma modalidade específica, eu gosto de praticar
esporte e escolhe o curso de educação física. E eu acho que, da mesma forma, muitos também pensam em empreender. Só que tem sempre um descolamento ali, aquela famosa expectativa e realidade, né? Ou seja, o fato de você gostar de esporte não quer dizer que vai te fazer um grande empreendedor, né? E a minha pergunta é nesse sentido, assim, o que você precisou aprender e estudar para ter um negócio que não foi no curso de educação física, ou seja, que não passou pela faculdade de educação física? Você precisou de buscar muita coisa fora, e o quê? Cara, para falar a verdade, foi outra coisa, outra realidade. No meu curso, eu não fui preparado para empreender. Não tive essa base para isso, né? E você acaba tendo que procurar no mercado. Você aprende meio que na marra, né? E, como eu falei, eu tenho um sócio que o curso dele já possibilitou muito mais isso, né? Muito maior essa formação, então aprendi muito com ele. Como eu falei, a nossa primeira ideia foi: vamos atrás da galera que sabe disso, vamos no IRSA, vamos estudar. Fizemos a imersão lá, escutamos dono de bodytech, dono de companhia atlética, tudo falando, mostrando como que é feito o negócio, né? Estamos sempre buscando palestras, cursos a respeito disso. As próprias plataformas, hoje, os sistemas de gestão de academia, eles possibilitam alguns cursos, né? Hoje você tem o podcast, né? Isso aqui que a gente está fazendo é excelente. Se você procurar, você já começa a ter muita formação. Então, tivemos que realmente procurar, porque ele também tinha essa base, né, de administração, sabia, mas não voltado para o lado fitness, né, não voltado para essa linha de CrossFit, para essa modalidade. E uma das coisas que ajudou muito a gente foi esse boom da modalidade, né? Então, assim, ela possibilitava erros. Então, a gente conseguiu aprender muito com erros e tivemos a possibilidade de corrigi-los. Que talvez hoje uma pessoa que está iniciando, né, não consiga, porque você vai ter um número maior de concorrentes, você vai ter o mercado muito mais aquecido do que era antes. E você, quando você estava comentando sobre uma das razões pelas quais, né, você decidiu não mais aceitar alunos vindo dos aplicativos como TotalPass, Gympass, é por causa da preocupação que você tem com relação à criação de uma comunidade ao redor do boxe, que, aos meus olhos, é um dos aspectos que mais se salienta com relação ao CrossFit, porque, diferente da musculação, que é uma atividade muito individual, muito isolada, né, assim, um pouco monótona, o CrossFit ele tem essa coisa da aula em grupo, as pessoas começam com o tempo, né, naturalmente, a se sentir parte de uma comunidade, de uma turma, as relações extrapolam o ambiente do boxe até para fora, as pessoas realmente se tornam amigas, né, em alguns casos, e até por isso eu brinco sempre, né, que o CrossFit não é um esporte, é uma seita, porque as pessoas entram ali, elas constroem um sentimento de pertencimento comunitário, de identidade com a modalidade muito forte. E aí eu queria te perguntar, né, como é que faz para criar esse sentimento de comunidade? E se você acha que esse é mesmo o segredo do sucesso do CrossFit, ou se você vê algum outro elemento que explica esse sucesso, essa adesão tão grande que as pessoas têm com a modalidade, né? Cara, sem dúvida, um dos fatores do CrossFit ser o que ele é hoje é devido a essa comunidade que se cria, né? A gente tem um posicionamento, né, como empresa, e sempre passa isso para os nossos colaboradores, do seguinte: a gente precisa de formar uma comunidade tão forte que o aluno se sinta abraçado ali, e para ele sair, ele vai ter que dar satisfação para os outros alunos que estão no horário dele. Não sou eu que vou cobrar: cara, por que você não foi treinar hoje? É o amigo dele que vai mandar mensagem para ele: pô, você não foi no treino hoje? O que tá acontecendo? Não te vi lá. Aí o cara: pô, vou sair. Os amigos: não, você não vai sair não. Cara, inúmeras vezes
aula experimental, a gente dando a aula experimental, o aluno sai ali um pouco, vai beber uma água, outro aluno encosta do lado dele, e aí, tá gostando? Você tem que treinar assim, é difícil no início, mas você vai gostar, é muito bom, eu tô aqui há tanto tempo. Então a gente acaba criando ali promotores, né? Desse sentido de buscar, né? Quem nunca, numa roda aí de amigos, não viu alguém falando, eu faço CrossFit, né? Tem até vários memes, várias piadas disso aí, né? Dessa comunidade. E uma das coisas que eu acho que cria isso é a aula ser coletiva, né? Você tem ali, independente do nível técnico ou de condicionamento físico, as pessoas fazendo a mesma coisa, né? Entre aspas, fazendo o mesmo trabalho ali, claro que com as suas adaptações. No final do treino, todos terminam da mesma forma, cansados, falando aquela sensação de dever cumprido. Então acaba ali, senta, tem aquela resenha. A gente sempre possibilita eventos, a gente trabalha com muitos eventos, seja competitivos, seja de Dia das Mães, com treinos extras, churrasco, aniversários. A gente tem grupos em horários, né, que é o grupo do horário X, que a galera sai sempre junto, todo aniversário eles estão juntos, então realmente se cria essa comunidade. E a pessoa que entra, ela acaba procurando, né? Hoje as pessoas estão muito assim, né? Se você não tem uma tribo, se você não tem o seu grupo, você fica meio perdido ali, né? Então você acaba chegando ali, já tá aquele grupo, e normalmente você é bem acolhido ali, então é um dos segredos para que a modalidade seja isso. Sem falar da parte física, né? Que realmente, por ser um treino intenso, possibilita que pessoas que nunca tiveram. Muitas vezes a pessoa, eu faço musculação há 5, 6 anos, mas ela chega lá, ela enrola. Ela realmente não faz um treino de musculação, ela vai ali socializar. No CrossFit, por mais que tenha esse momento de socialização, o treino te possibilita esse resultado, né? Ele vai chegar um momento ali que, não vai dar para conversar, agora a gente tem que treinar, tem que realmente fazer isso. Então, acho que são esses fatores aí que contribuem. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte: a gente observa muito nos mercados essas tendências, digamos assim, de alguns movimentos, né? Eu gosto muito de citar o mercado de alimentação. Eu gosto muito de lembrar, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar da época da paleta mexicana, que foi um sucesso, né? Enfim, aí agora a gente, no mercado da confeitaria, teve a época do leitinho com Nutella, agora nós estamos na onda do pistache, né? Se você estiver ouvindo agora, você vai ver que tudo é pistache. E no mercado esportivo, a gente vê alguns movimentos também. Então você viu, digamos assim, a chegada do CrossFit, você viu o boom do CrossFit, né? Agora você falou que reduziu um pouco por conta da concorrência e tudo mais. É claro que é difícil a gente fazer um exercício para o futuro, mas você, como empreendedor, você deve estar planejando também seus próximos passos, os próximos anos, etc. Então, na sua opinião, assim, você acha que o CrossFit, primeiro, ele veio para ficar, né? Ou seja, ele vai ser um grande movimento, como foi, por exemplo, o movimento das academias, né? Ou você sente alguma fragilidade, ou seja, qual que é o seu trabalho no sentido de planejar os seus próximos passos? Né? Você tem, né? Você acompanha todo o movimento, você pesquisa tendências internacionais. O que está acontecendo aí para você pensar a longevidade do seu negócio? Então, a gente tem essa preocupação assim, muito grande. Quando a gente começou, né, como eu falei, há 10 anos atrás, e a gente foi nessa palestra, já se falava disso, de que o mercado fitness ele vive ondas, né? A gente teve ondas aí do spinning, ondas dos body da vida, né? Os body system, né? Body combat, body balance, e chegou a onda do CrossFit, né? O muito importante é você estar antenado ali para você ser o primeiro a surfar, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. E foi o que aconteceu com a gente. A gente conseguiu chegar nesse início, como eu falei, a gente pegou mensalidade de 500, 600 reais, que hoje é 300. Então, para você ver como que o mercado fez essa curva, né? E hoje se estabilizou. Eu vejo que a modalidade não vai acabar. É uma modalidade que, sim, veio para ficar.
mas que ela vai se ajustar. Hoje se fala muito em treinamento híbrido, né? Não sei se vocês já estão acompanhando isso aí. Hoje se fala cada vez mais desse tipo de treinamento, que é o CrossFit. O CrossFit ele consegue se ajustar a isso também. Então, ele vai sempre moldando. Quanto a futuro, já até falei isso com o Kleber, na Europa está surgindo, né? Surgindo não, já tem um certo tempo, mas agora está crescendo bastante um movimento que chama Hyrox, que é uma competição que possivelmente vai virar também, já virou, né? Treinamento, já existe os CTs ali de treinamento, é um CrossFit simplificado, com corrida. Então você tem a corrida, tem as estações de movimentos funcionais ali, corre. Então é mais uma coisa para facilitar. É um CrossFit mais simples, é um CrossFit que se pegar ali 10 pessoas que nunca fizeram nada, elas vão conseguir fazer isso. Já o CrossFit a gente consegue também sim fazer uma aula, mas tem movimentos um pouco mais avançados, que o Hyrox não tem. Mas ele tem um probleminha. Se a pessoa não gosta de corrida, ela não vai conseguir se encaixar nele, porque a base dele é a corrida. E o CrossFit a gente consegue moldar. Então eu tenho um pouquinho de cada coisa. Se a pessoa gosta de peso, eu tenho. Se ela gosta mais do condicionamento aeróbico, a gente tem. Se ela gosta de movimentos ginásticos, é uma pessoa que gosta de se desafiar. A gente consegue desafiar ela. Então, assim, acho que esses são os fatores. O CrossFit é um pouco mais completo. Então, a gente consegue surfar ali de acordo com o que a onda vai tocando, né? Por exemplo, como eu falei do Hyrox, a gente consegue fazer uma aula de CrossFit bem parecida com o Hyrox e sendo CrossFit. Então, acho que esse é o grande segredo dele, mas as pessoas precisam de se atualizar. Quem está naquele CrossFit lá de 10 anos atrás, aquele CrossFit tradicional, o CrossFit raiz, né? Vamos colocar assim, já está perdendo muito mercado. Muito interessante. Cara, Geraldo, a gente só pode te agradecer. Você com certeza abrilhantou aqui a nossa série, dedicado inclusive com esse nome, né? Empreendedores Raiz, porque a gente está ao longo dessa temporada aqui conversando com empreendedores que são pessoas como nós, que não são filhos de pai rico, não tem herança, é gente que fez a própria vida por meio do estudo e do trabalho de maneira criativa e imaginativa, como foi o seu caso. Então acho que contar a sua trajetória aqui profissional e empresarial vai ser fonte de inspiração para muita gente, uma trajetória de sucesso e que colabora aqui com a comunidade da cidade, do estado. Então eu só posso te agradecer de tentar amplificar essa mensagem por meio da participação aqui no nosso episódio, da nossa temporada Empreendedores Raiz, os verdadeiros arquitetos da educação física brasileira. Eu que só tenho a agradecer a vocês aí, parabenizar por esse projeto. É uma área, como eu falei, que não é explorada, né? A gente não tem isso na grade, né? Vamos colocar assim. Quem sabe vocês não estão até, como eu falei, de surfando aí no início, né? Bebendo água limpa, quem sabe? Vocês não vão conseguir, inclusive, aí, acrescentar isso nas grades, né? Da faculdade, porque, cara, é muito importante. É uma coisa que muitas vezes a pessoa, por não ter conhecimento ou achar que é muito distante, ela acaba se acomodando. Ela olha assim, cara, não vou conseguir fazer isso, não tenho dinheiro para fazer isso. Cara, se você tem ali pequenos equipamentos numa garagem ou indo no seu cliente ali, na academia que tem no prédio dele, na garagem que tem no prédio dele, cara, você está empreendendo. Você vai começar. Quantas pessoas não começaram assim, depois adquiriram seu espaço e foram crescendo? Então, é muito legal, só parabenizar, agradecer e me coloco à disposição aí para qualquer conversa, para ajudar também, caso alguém tenha alguma dúvida sobre CrossFit, sobre empreendedorismo, estou à disposição aí para ajudar e trocar essa ideia. A gente vai deixar o link do seu Instagram aqui na descrição do vídeo, mas eu vou falar aqui nominalmente para caso quem queira, Geraldo Euler _JR.
Mas a gente vai deixar na descrição aí dos episódios, tanto no Spotify quanto no YouTube, para caso as pessoas queiram conhecer melhor o seu trabalho, saber mais detalhes, entrar em contato com o Geraldo. Pessoal, vai estar lá nas descrições do episódio. Maravilha, valeu demais. Valeu, valeu. Galera, ótima semana de trabalho para vocês e sobe o som. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Geralmente a gente não fala nada demais. Cara, valeu, foi muito bom, fantástico. Muito legal. Foi bom demais, cara. Bom demais, cara. Quando a gente vê assim, o tempo, nem vê o tempo passar, essa é a hora que eu olhei ali, já tava no 5, mas que é isso?